Irmã egoísta planejou o chá de bebê no dia do meu casamento achando que todos ficariam do lado dela. Mas o karma foi cruel e a família escolheu meu casamento em vez do dela. Mas antes de começarmos a história, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal para ver mais conteúdos desse tipo. Agora vamos começar. Eu não sei por onde começar. Talvez seja melhor dizer que eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer no meu casamento. Quero dizer, a situação estava tão previsível, mas ao mesmo tempo tão inesperada. Eu me vi completamente tomada pela raiva e pela frustração, e isso não tem nada a ver com o fato de que o meu dia especial foi interrompido, mas com o que ele representou. Não estou falando apenas de um evento de um dia, mas de uma história que vem se arrastando por anos, e que, de alguma forma, foi culminando nesse momento, no meu casamento. Minha irmã mais velha, Porsha, sempre foi uma espécie de estrela, a personagem principal da família. Desde que éramos crianças, todos os olhares estavam sobre ela. O primeiro lugar na escola, a primeira atleta que ganhou prêmios, a pessoa com quem todos, inclusive os adultos, se preocupavam. Eu era apenas a filha que ficava na sombra. Sempre fui mediana, esforçada, mas jamais suficiente para corresponder às expectativas, seja da família ou da sociedade. E, na maioria das vezes, eu me sentia invisível. Minha relação com Porsha sempre foi distante. Eu estava acostumada a ser ignorada, mas o que me doía não era apenas a comparação constante, mas a sensação de que minha existência como pessoa nunca foi realmente valorizada. Ela sempre teve a aprovação total de nossos pais, enquanto eu, a mais nova, sempre tive que lutar pela minha atenção. Não era que eu fosse uma criança rebelde ou problemática, mas simplesmente não conseguia atingir o nível de perfeição que Porsha representava. E eu sabia, no fundo, que isso me deixava irrelevante para eles. Quando ela foi para a faculdade, uma parte de mim sentiu um alívio. Talvez as coisas pudessem melhorar para mim. Mas não melhoraram. Nossos pais se voltaram para mim, tentando me redescobrir, como se eu fosse um projeto novo. Mas eu já tinha me acostumado a viver à margem e não queria, de forma alguma, esse tipo de atenção. Acabei seguindo meu próprio caminho, focada nos meus estudos. Mais tarde, na minha carreira em animação, onde consegui um bom emprego. No fundo, pensei que, ao conquistar meu próprio espaço, minha família passaria a me ver de uma forma diferente. Mas não foi o que aconteceu. Recentemente, minha mãe teve um sério problema de saúde. Durante esse período difícil, houve uma tentativa de reconciliação, como se ela tivesse finalmente percebido o quanto havia falhado comigo. Foi doloroso. A reconciliação foi feita com lágrimas, desculpas, mas eu sabia que nada mudaria de verdade. Isso ficou claro para mim quando, alguns meses depois, minha irmã fez o impensável. Marcou o chá de bebê para o mesmo dia do meu casamento. Eu descobri isso poucos dias antes do grande evento. Minha prima Lena me ligou, tentando esconder o tom de preocupação na voz. Eu não sabia o que pensar na hora. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Achei que ela estivesse brincando. Mas, quando confirmei com alguns membros da família, percebi que não havia mais volta. Minha irmã, a mulher que sempre roubou os holofotes, havia, de forma escancarada, marcado seu chá de bebê para o mesmo dia do meu casamento. E o pior, tentou me convencer de que era uma coincidência, que ela não tinha feito aquilo de propósito. Mas a verdade estava clara como água. Ela estava tentando ofuscar o meu momento, e todos sabiam disso. Eu fiquei furiosa. A raiva tomou conta de mim, uma raiva que vinha de anos de frustração acumulada. Eu só conseguia pensar no quanto sempre fui deixada para trás. Mais uma vez, ela estava roubando o meu momento. Essa ideia de que sempre seria a sombra de Porsha parecia estar prestes a se repetir, e eu não ia deixar isso acontecer. Antes de continuarmos com a história, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Quando liguei para ela, minha irmã me respondeu com uma gentileza que só poderia ser dissimulada. Ela falava como se estivesse fazendo um favor, como se eu fosse a culpada por tudo. Eu sabia que não poderia ceder a essa pressão. Eu mandei uma mensagem educada aos meus convidados, explicando a situação e pedindo que, se pudessem, estivessem comigo no meu casamento. Eu não queria que ninguém fosse obrigado a escolher entre mim e ela, mas no fundo, eu sabia que a verdade era óbvia.
Minha irmã estava tentando roubar a cena. E, então, chegou o grande dia. Eu estava nervosa, claro, mas mais por causa do estresse com minha irmã do que por causa do casamento em si. Estava começando a pensar que ela conseguiria fazer algo para estragar meu dia, mas a surpresa veio logo depois da cerimônia. Quase todos os convidados haviam decidido me apoiar. Quando a cerimônia terminou e as pessoas estavam indo para o almoço, Porsha e meu pai chegaram. Eu os vi de longe e senti o sangue ferver nas minhas veias. Não podia acreditar que ela estava ali. Ela não apareceu para o meu casamento, mas veio para o almoço, como se ela estivesse ali para causar problemas. E foi o que ela fez. Antes que qualquer um de nós tivesse a chance de reagir, Zara, uma amiga muito próxima de Edward, se levantou para impedi-los de entrar. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas percebeu a tensão no ar. E foi então que a confusão começou. A discussão deles ficou cada vez mais alta, mais agressiva. Porsha tentou forçar a entrada, mas Zara e meu pai a seguraram. O pior ainda estava por vir. Quando finalmente Porsha entrou, ela começou a fazer um escândalo. Era insano. Não eram apenas lágrimas discretas. Era um choro histérico, uma criança mimada berrando por atenção. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Estava humilhada. Não só ela, mas minha família, estava me fazendo passar por isso diante de todos. A minha primeira reação foi tentar ignorá-la, mas ela foi longe demais. Ela começou a acusar-me de roubar a data do chá de bebê dela. Ela queria que eu tivesse adiado meu casamento, como se a minha vida e felicidade estivessem à mercê da conveniência dela. Minha tia Raquel não aguentou e interveio. Ela lembrou Porsha de que eu já havia decidido a data meses antes e que ela foi quem sequestrou a data do chá de bebê. Porsha, não satisfeita, teve a audácia de dizer que casamentos são efêmeros e que, ao contrário dela, eu poderia acabar me divorciando. Ela, por outro lado, teria mais filhos, porque sempre foi isso que ela fez: ter filhos, gastar dinheiro de nosso pai e chamar a atenção de todos. Naquele momento, senti algo explodir dentro de mim. Eu não aguentei mais. E disse, com toda a raiva que eu sentia, que ela era uma pessoa horrível. Uma mulher incapaz de pensar em alguém além de si mesma. E, se tinha alguma pena, era dos filhos dela. Eu a mandei sair, sem mais nem menos. Não ia permitir que ela roubasse meu momento. Não aquela mulher egoísta, que achava que o mundo girava em torno dela. Foi então que pedimos para ela ser retirada à força. Zara e alguns amigos a ajudaram a sair, enquanto eu ficava ali, chorando e tremendo. O ambiente ficou tenso. Quase todos os convidados, que estavam ali para celebrar comigo, começaram a se retirar. Aquele dia que deveria ter sido uma festa, uma celebração do amor, estava sendo arruinado pelo egoísmo de uma pessoa. O mais doloroso foi perceber que minha mãe nunca tomou uma posição. Ela se manteve em silêncio o tempo todo, e nem mesmo tentou me avisar sobre os planos de Porsha. Não me ajudou, não me apoiou. Nada. Isso só confirmou o que eu sabia. A reconciliação dela foi uma tentativa de limpar a própria consciência, e não de realmente mudar nada. Quando tudo acabou, me senti arrasada. Olhei para Edward, e o único consolo que encontrei foi o abraço dele. Ele me disse que nada daquilo era culpa minha e que, inevitavelmente, esse momento teria que chegar. Nós sabíamos que minha irmã nunca seria diferente, mas o que ela fez foi ultrapassar todos os limites. Agora, 5 dias depois, minha mente ainda está uma bagunça. Eu recebi muitas mensagens de apoio, mas não tenho forças para responder a todas elas. No entanto, amanhã, partiremos para nossa lua de mel, e espero que isso me ajude a deixar tudo isso para trás. Eu não vou mais deixar que Porsha, com seu ego gigante, afete a minha vida. Chega. Ela não merece mais o meu tempo ou a minha energia. Eu finalmente aprendi que, em um momento como o meu casamento, o único lugar que importa é ao lado das pessoas que realmente me amam. Deixe nos comentários o que você achou da história. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos tirados do Reddit como esse.